diretamente da TV Zumbilândia. Estava recebendo uma instrução agora do professor Dietrich, no seu livro, onde ele explica sobre o fenômeno da estupidez humana, uma estupidez coletiva. Exatamente como certas leis, quando elas são aplicadas à coletividade tóxica, sem avaliar os preceitos dessa lei na sua parte mais individual. Pausado. Vamos ver, eu não sou muito adaptada, agora sim, a dar pausa, que o Renato entrou, o governador entrou aqui para interditar, né, a minha conversa aqui, para acrescentar algumas coisas que a advogada tem passado para a família, no sentido das denúncias que as vagabundas fizeram mediante o nosso próprio material digital, as invejosas, as decadentes, as comunistinhas enrustidas, petralhas malditas. Elas fazem parte da estupidez humana, fenômeno que o teólogo humano senhor Dietrich, explica no seu livro O Fenômeno da Estupidez Humana, como eu estava explicando. As crianças ficaram fechadas sem nenhuma necessidade, por causa da má instrução do Estado totalitário, por causa de uma emergência de saúde que só tinha a ver com o fenômeno da estupidez humana, de cochetear com verbas públicas, de fazer distribuição de renda, do dinheiro dos impostos para tudo que não presta, para esses tóxicos, para esses canalhas, para esses deploráveis que pegaram ajuda sem ter nenhuma necessidade. Um exemplo, um cara que não tem funcionários e não tem 9 restaurantes pegando ajudas emergenciais. Por que eu estou falando aqui dessas coisas que tanto tem a ver com esses caras encapuzados na porta da nossa casa, que é o momento da investigação que está acontecendo agora, e também estou falando isso por causa dos absurdos que foram denunciados contra os nossos filhos. Enquanto que essas mesmas pessoas não deixam nem o sapo ficar em paz, porque colocam o sapo em cativeiro para fazer feitiço com o sapo e jogar na porta da minha casa, no seu altar aos etiços, né? Que elas têm o altar dos etiços. Elas fazem tudo isso. As suas crenças são limitantes demais para absorver uma família capaz de ser diferenciada, de mostrar a sua individualidade, de usar as redes sociais para dar inclusive carteiraço nas autoridades e também para demonstrar parte do nosso estilo de vida, mostrar que nossos filhos não são inúteis ou vagabundos úteis, que nossos filhos fabricam sim os seus brinquedos, que nossos filhos não ganham Nerfs compradas por 300, 400, 500, não sei. Isso é o que eu pagava por uma Nerf na idade do Serginho. Hoje paga-se muito mais, acredito eu, para plástico, que vai ser contra ao que elas mesmas dizem sobre ecologismo. Defender fábricas de plástico e não defender a fábrica de brinquedos de madeira das minhas crianças é a coisa mais inescrupulosa que as vadias políticas podem ter feito, mediante ao dia que levaram o pai de família preso e não levaram os bandidos de estimação delas, filho delas, família delas, para a cadeia. Flagrante e delito.
mas preferiram insistir que as medidas socioeducativas fossem aplicadas na família arquitetos, em vez da família do bandidinho armado ilegalmente, junto com os encapuzados. Todos conluio dessas professoras que denunciaram junto ao Conselho Tutelar, se acoplaram ao promotor público e ao Ministério Público, que já aprontou na outra vez, que não é capaz de terminar uma causa ganha. Imagina que estão com muita sede de vingança, pelo tantos de vídeos que eu fiz contra o Ministério Público, contra o Estado, contra inclusive a Administração Geral do Estado. Porque para eles importa é a perseguição política contra a família e não a captura das reais stalking, quadrilha, grupo que aterroriza a família, que persegue os filhos, que persegue o pai de família. Mas para nós nada isso é problema. Nós estamos criando verdadeiras máquinas. Nossos filhos são máquinas, são incríveis. Eles estão passando pelo processo mais lindo da vida deles, que é ter uma infância aproximada da infância que tivemos eu e o Renato. E nos dias de hoje isso é bem complicado, conseguir isso. Acrescido de momentos proporcionados pela família, como a restauração da lancha. Certamente as vagabundas que promocionaram isso na porta da casa das crianças não apresentaram a lancha que eles restauraram. Também não apresentaram nada favorável ao que essas crianças têm de bom em estar perto dos pais, em estar monitorados pela mãe e estar abrindo um leque de estudos um pouco diferente das diretrizes de base de ensino, quando o Mateus se interessa por estudar coreano, quando o Mateus se interessa por ter o quê? Um trabalho de soldador? Não, uma máquina soldadeira, para ocupar os seus dias, alegrar os seus momentos. Hoje ele está fabricando a própria cadeira dele. Isso certamente as vagabundas não sabem, que ele já fabricou a cadeira de madeira, agora ele está fabricando a cadeira de metal. Isso não é trabalho infantil, ele não fabrica mesas para vender, cadeiras para vender, móveis para a casa inteira. Ele faz a cadeira dele, a própria cadeira. Fez a cadeira de madeira e vai fazer a cadeira de metal. E por que eu não mostro aqui? Porque as mesmas vagabundas da estupidez coletiva, de todas as ideias furadas aplicadas no nosso país, são as vadias que coletam os dados e usam contra a família. Por isso que eu nem me interesso de postar. A gente já postou bastante coisa, mas não posta tudo. Não abro a minha casa para ninguém. Quando eu convidei os canalhas do Ministério Público, convidei juízes, convidei autoridades, ninguém veio. Eles só vêm quando eles fazem essas acusações, aí eles vêm para ferrar com a família. E o que vocês vão fazer agora, seus canalha, é pagar a multa imensurável para a família e prender essa coletividade tóxica, ou ao menos autuar a coletividade tóxica por danos morais, danos materiais, danos intelectuais às crianças quando querem obrigar crianças maravilhosas, inteligentes, crianças máquinas, a se aproximar de uma coisa limitante, educação limitante. Querem essa estupidez coletiva de aproximar as crianças da
Educação estupidizante das manadas de humaneiros, sem respeito com a individualidade de cada criança. A gente não fez gravado, mas acabamos de apresentar para o Mateus várias perguntas. Se ele quer ir para uma escola e ele não quer ir para uma escola, ele já tem uma rotina, ele está com 9 anos, ele tem a sua própria escola, sua própria mesa, suas próprias salas, ele tem o material de matemática, o material de que ele precisa aprender as matemáticas, aprender a geografia, não a geografia ensinada nas escolas, não a história ensinada nas escolas. Esses são os materiais do Mateus, ele vai gradativamente recebendo, conforme o empenho dele, as necessidades desses conhecimentos, não como nas diretrizes e bases de educação, mas apresentamos para ele o material que a gente tem, que é a melhor escola do Brasil, que é o material do Ceará, de Sobral. Nós temos esse material e mostramos para ele aqui por que a gente usa esse material, que também é o material ensinado para aquelas crianças lá na coletividade tóxica, com o modo deles. Mateus tem suas opiniões, ele não precisa vadias políticas, grupos de conselhos tutelares estupidizantes, falando mal dele, em juízo, criando ataques contundentes contra a família dele, opressão, enquanto deviam pagar a conta de ser omissos, de ser relapsos, de ser canalha, ter negado escolinha quando ele queria ir na escolinha, quando isso talvez fosse importante para ele. Por isso que, mediante os atos contra a vida dele, que foram feitos na porta da nossa casa, por essas vagabundas maníacas políticas e vizinhas, que não existe ambiente para colocar o Mateus no meio dessas pessoas tóxicas, fofoqueiras, stalking e também perigosos, porque usam e abusam das crianças em vários níveis dentro da própria escola, com esses assuntos decadentes que fizeram também contra os pais. E ele vai ser marginalizado, vai ser ostracizado, vai ser bulinado naquele ambiente. Porque é isso que eles fazem contra a família. Quando mantém a história na sociedade como ela apareceu na televisão e não como apareceu na internet. Na internet tem os vídeos dos bandidos. Tem os vídeos da família, mas também tem os vídeos dos bandidos. Na TV tem o quê? 3 vagabundas, cara de bunda, falando mentiras contra a família, expondo a família ao ridículo, acompanhadas de um delegado, que também faz parte do conluio de conselho tutelar e de promotoria pública. Promotoria pública! Não conquistou L ainda de pública, porque não prendeu essas bandidas desgranientas, desgraçadas. Meus filhos são verdadeiras máquinas, são crianças inteligentes, que resgataram a moral deles mesmos quando se afastaram dessa coletividade tóxica, dessas bandidas estrupiadoras, estupradoras, que estupram a adolescência e a infância com políticas que não prestam para nada. Quando eu comprei o livro para o Sérgio do Você Sabia, que ele já estava um rapazinho, já tinha a professora mostrando o degote, dizendo que ele ia ser muito lindo, muito gostoso.
eu comprei esse livro para ele conhecer sobre as drogas, saber o que é. Aqui tá, é um livro muito legal, porque aqui diz assim, ó, 400 coisas que você deveria saber. Então eu deixei ele ler para o irmão, ele melhorar a leitura fluida dele, a fala, fez curso de oratória, começou a se instruir com o dicionário, coisas básicas que deveriam ter função na escola, mas uma escola que levou as crianças mais passear e cochetear para depois dizer que o comportamento do Sérgio era o problema de toda a escola, era o comportamento do meu filho. Então eu resolvi resolver o comportamento do meu filho, se era só isso o problema. E fui detectando que houve ostracismo, houve perseguição em cima dele. Já no momento que ele estava matriculado antes da pandemia e na vivência na escola que ele teve na Ilha da Nicotina. Mediante fatos irrevogáveis, são a história da família Arquitetos, constatada através de uma agenda, que prova que a criança tinha matrícula, que prova que os pais não são omissos, que prova que temos uma história em comum com as instituições públicas para poder falar delas, criticar elas. Não somos pais relapsos, somos pais conscientes. E o fato de eu estar mediante câmeras demonstrando isso, que somos pais conscientes por causa do abuso de autoridade que ocorre mediante a justiça. A justiça. Que justiça, senhora? Justiça de Santa Catarina, abusante, abusadora, usurpadora de leis e regras. Prevaricou quando não fez justiça favorável a essas crianças no sentido da proteção, no sentido das denúncias da família que eu tenho demonstrado em tantos vídeos, no sentido que temos um boletim onde consta, em vez de 13 crimes do Estado contra mãe de família, consta que existia um grupo naquela data de 2020 tentando um sequestro das crianças. E nada foi feito em relação a isso, como nada está sendo feito neste momento que as vadias políticas repetem a operação deplorável, com muitos ataques contra mãe de família, ataques violentos, e cada vez que a família se defende é considerado que a família é o problema. Vou repetir em dose dupla. Meus filhos, minhas regras. Meus filhos, minhas regras. Eu estou de acordo com o Estatuto ECA. ECA me livre. Primeiro vamos dar segurança. Se não consegue lidar com a sociedade decadente, com a sociedade tóxica, prender bandidos, problema de vocês. Problemas do Estado, eu não posso fazer nada. Agora, não somos obrigados a expor uma criança a isso. Não somos obrigados a expor uma criança a isso. Não adianta dizer na propaganda do Jorginho Melo que tá tudo bonito. Não adianta dizer na propaganda que tudo tá lindo, da polícia. Se a realidade e a história fala exatamente outra coisa. As crianças vinham sendo perseguidas pela Rosângela Máximo com essas fotos, com essas filmagens. A gente estava incomodado, querendo saber para onde que isso vai, o que estava sendo feito, porque também sofremos algumas coisas em relação às páginas de internet e ataques que vêm de grupos internacionais.
Mas isso é outra coisa, não é operação local. Eu disse, mas por que está tendo essa coisa sintonizada? E aí que eu recebi algumas informações que explicam e não complicam como esse promotor canalha está complicando a nossa vida. As informações explicam as ações sincronizadas entre essas pessoas. Todos os ataques com a minha casa foram sincronizados com ataque de ônibus, com outros ataques. Não foi um fato isolado de nenhuma putinha maconheira tentando pegar o celular, até porque a vagabunda principal estava na sacada e viu e sabia onde estava o telefone e tudo. Para ver que existe a perseguição forte, veemente contra a criança e não favorável à criança. Também é contra os pais. Elas só são favoráveis a ver instituições sequestrando os filhos da família. É isso que elas são favoráveis. Vadias políticas, partidaristas, mocreia, megeras, miseráveis. Deviam todas estar presas. E realmente, se o Bernardo entrou de gaiato no navio delas, eu pouco me interessa com a prisão do Bernardo, mas das vadias, as vadias que controlaram toda essa operação, negligência total contra a criança, contra outra criança que foi usada no assalto, simplesmente é suficiente para botar toda essa corja na cadeia. E mesmo assim, isso não assegura que eu possa colocar meu filho na escola, ao menos nessa escola, se eu quisesse colocar numa escola com outras crianças. Porque a influência delas lá é muito maior do que a minha. E quando chegou nesse desnível da deseducação básica de ensino, neste lugar, eu não estou dizendo que é em toda Santa Catarina, é nesse lugar, não tem mais para onde correr, a não ser tomar as providências, ser independente, escolher os livros, escolher o material que você vai colocar na tua criança para ele não se transformar num idiota inútil ou um drogadinho oportunista, criado nas escolas, muitas vezes invadidas, como as invasões que ocorreram em Santa Catarina, que muito nos assusta e tememos pelos nossos. Se foram capazes de invadir a casa, imagina se não são capazes de projetar isso enquanto a criança está lá na escolinha. Temos uma saúde diferenciada, alimentação diferenciada, e lá nesses lugares não existe possibilidade de aquelas estruturas fazer isso que fizemos com os nossos filhos. Prejudicará a saúde deles. Acho que aqui não consigo mais nada. Então vamos ficar com essa linha de transmissão. Eu vou dar um carteiraço em você, promotor da criança. E se trocar qualquer um dos canalhas que estão lá na vara da infância, é mais um motivo para eu não dar nenhuma atenção para o que vocês dizem. Nada. Nós rompemos com o Estado. Nós rompemos com o Estado por causa da omissão. E o consertar isso custa multas que vocês não podem pagar. É imensurável. Os danos intelectuais, materiais, os danos contra a criança que vocês fabricaram quando distorcionaram o que é a legítima saúde e a legítima educação. É natural que os pais não aceitem mais a abordagem tóxica do Estado. E já os governantes têm falado, tanto no município quanto no Estado, que as escolas estão lá para quem precisa. Não é obrigatoriedade.
No caso, eu não preciso, sou autônoma, sou feliz. O que incomoda muito a vagabunda que não conseguiu o adolescente para elas, como elas fizeram com tantos outros, sobre premissas tão asquerosa, tão indecente como as que a gente tem visto ao longo de todos esses anos no lugar. Nossas motivações são reais para nos afastar daquilo que transformou a nossa vida num legítimo inferno. Viver no paraíso com pessoas demoníacas, que não têm respeito. Elas têm interesses. E os meus interesses em comum não são os interesses em comum delas. Mas com os meus, não. Com os meus, não. De maneira alguma. De maneira nenhuma. Vou deixar fazer com meus filhos aquilo que depois já não se consegue mais trazer a criança para a realidade. É difícil recuperar. Qualquer um sabe como é difícil tirar uma criança das drogas. Como é difícil tirar uma criança da obesidade, da desnutrição, do autismo, de todas essas coisas criadas pelo próprio Estado. Quando ele escolhe as tarjetas erradas para colocar nos seus cidadãos, aqueles que ele marca desde o nascimento. Eu gosto de falar até no número 33, porque ainda temos os dominadores que gostam muito desse número, então eu vou falar mais um pouquinho com vocês. Vai ficar mais um pouco aqui a minha indignação. E gostaria de falar por que eu expus o nome da tal da advogada. Porque eu e o Renato checamos que as equipes que vieram até a nossa casa, eles não vão ir até a casa dela. Porque ela já se aliou ao Estado. Ela já é parte do próprio Estado. Ela não é a nossa defensora particular. Nós não nos aliaremos ao Estado. Nós não nos venderemos, não seremos negociata jurídica. Nós somos a autonomia e a independência, aquela que nós desejamos para todos os brasileiros. E que o Estado continue fazendo o seu trabalho, muito bem feito, que troque essas instituições, troque os conluios, coloque pessoas competentes. Parem de fazer conluio de sequestro. Parem de querer tirar crianças do país. Parem de ouvir essas canalhas, psicopata que mentem descaradamente. Vocês vão precisar ali muita psicologia forense para entendê-las. Elas não são boazinhas, elas não são vizinhas, não são burrinhas e limitantes, não. Elas são tudo o que existe de ruim. E eu vivi isso. Eu sacrifiquei minha saúde vivendo isso. E ganhei autoridade e autonomia para falar dessas coisas nas redes, mediante as autoridades, mediante a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que precisa urgente criar um Estatuto do Homem, não um Estatuto ECA da criança, Estatuto do Homem, para que os pais continuem tendo proteção, para ser o braço forte nas suas famílias, quando forem perseguidos por mulheres canalhas, deploráveis, usando a própria lei contra esses guerreiros, como foi o caso do Renato, que não precisa de um estatuto, porque já temos as leis do paciente de câncer que denominam que essa senhora sejam, no mínimo, autuadas pela justiça, como os outros que também espancaram o Renato em via pública sejam
autuados pela justiça. Um paciente de câncer não pode ficar apanhando de vagabundo nas praias de Florianópolis, porque ele não quer saber dessa confusão da fofoca stalking. Ele só quer cuidar da saúde dele, a vida dele, as ocupações e ofício dele que ele faz para cuidar da sua vida, cuidar do seu ofício, cuidar dos seus filhos e viver a vida nesse paraíso, nessa Lagoa da Conceição que a gente escolheu. É uma escolha nossa e não vai ser o Estado omisso e corrupto que vai interferir. Devastar a família mais que já devastou. Colonizar mais que colonizou. É. E temos muito mais. Temos toda aquela agenda do hospital universitário, né? Quando a sociedade de bem, que é a sociedade que me ajudou muito, eu sou muito grata. Um beijo para todas as pessoas. Eu estou esperando vocês aqui vir ver a gente. Todos os que cuidaram das minhas crianças de forma maravilhosa, quando eles estavam assustados, apavorados pela essa medicina canalha, que iam perder o pai, toda aquela porcaria que estavam fazendo, e o objetivo era todo o mesmo. O objetivo era todo o mesmo. Todo mundo queria aquele mesmo objetivo. Vocês criam monstros. E eu vou ajudar todos esses monstros que vocês estão fabricando se levantar contra o Estado. Até vocês colocar naquele cepom as camas hiperbáricas e parar essa porra dessa coisa que vocês fazem aí. Vocês estão entendendo? É pioral, é pioral. Eu sou o pioral, eu sou o pioral. Vocês quiseram piorar a minha vida com essa inquisição que vocês botaram sobre mim, e eu vou piorar de vocês muito mais, de todas essas autoridades, de canalhas deploráveis, querendo usar minhas crianças para os delitos de vocês, quando vocês não explicam aonde mete o dinheiro da população. Recolhem, 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 né? E vai tudo na campanha de vacina, né? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Sabe que até dia 26 eu tenho um colega que ele está cotichando os meus vídeos para tirar boas maneiras de como as mães enfrentar isso, né? E como elas protegem os seus filhos disso, porque isso está acontecendo na América Latina inteira, e é o judiciário, os ministérios públicos, canalha, que tem que parar essa droga e respeitar as famílias, que são esclarecidas e não vão aceitar mais nada goela abaixo. Não é assim, vocês vão ter que ter bagas para aceitar que nós temos direito a pensamento próprio e não ser cotichado por Estado corrupto.